Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Haku TV. Vamos às notícias. Dezenas de profissionais de comunicação social dos setores públicos e privados com representação em Nampula já beneficiaram de primeira dose de vacinação contra a pandemia do novo coronavírus. O processo decorreu esta segunda-feira na sede do Secretariado Provincial do Sindicato Nacional de Jornalistas. Nas primeiras horas da manhã e muito ansiosamente, os jornalistas já se encontravam na sede do SPJ à espera do início do processo de vacinação. Duas equipes de profissionais de saúde encarregaram-se pela imunização dos profissionais de comunicação social, um dos grupos considerados vulneráveis à doença devido à natureza do seu trabalho. Nós sabemos muito bem que estamos numa crise pandémica, então o governo criou mecanismos através dos parceiros internacionais para adquirirem com muito custo esta vacina. Então temos que responder positivamente quanto a este chamamento para vacinação. E não só, o importante é que ficamos já, como posso dizer, ficamos protegidos. Que eu já vinha fazendo aquilo que são as recomendações da saúde, que é alimentar-me de produtos que possam aumentar a imunidade. E tomava todos os cuidados de acordo com o protocolo sanitário, mas com esta vacina já vem reforçar aquilo que eu já venho fazendo, no sentido de tornar-me imune a esta pandemia que está a tirar vidas a muitas pessoas e criar problemas econômicos. Sinto-me bem, não tenho nenhuma reação. Sim. Para si, o que significa vacinar contra a Covid-19? Bem, vacinar contra a Covid-19, é lutarmos contra a epidemia, né? Para alguns jornalistas, a vacina constitui o complemento das medidas de prevenção contra a pandemia da Covid-19, constantes do protocolo de saúde. Hoje estamos a fazer esta vacinação, nós da comunicação social, apelar a todos, primeiro a todos os colegas da comunicação social para que venham vacinar e a todo o povo moçambicano para que adira neste processo de vacinação, porque é importante para nós. Só participando nestas campanhas é que poderemos desenhar melhores programas para o futuro deste país. A sociedade geral também deve aparecer, né? Sim, na base das informações que já tem, sim, devem aqui aparecer para poder vacinar, porque se não tem nenhum efeito colateral. Para as autoridades sindicais e de saúde, há muito que se aguarda pelo processo de imunização. Nós, desde o começo da vacinação, sentíamos que a classe estava a ser, de alguma forma, excluída, porque ela, tal como os enfermeiros, os polícias, estão na linha da frente, são aqueles que estão a expor-se diariamente com as fontes, à procura de informação para dar ao público. Então, quando passou a primeira fase e entrou-se para a segunda, houve negociações ao mais alto nível do sindicato, no sentido de inclusão desta classe no processo de vacinação, e foi o que aconteceu, é isto que nós estamos aqui hoje a confirmar. Jornalistas estão envolvidos neste processo de vacinação da Covid-19 e sentimos que vai ajudar bastante, porque desta forma sentimos que estamos ou vamos ser imunizados, e já que se diz que com a imunização há menos possibilidade de caso o jornalista contraia a Covid-19, possa evoluir para casos graves ou até a morte. Então pensamos que vamos ter menos casos de jornalistas hospitalizados e vamos ter menos casos de jornalistas expostos sem nenhuma proteção. Dizer que a campanha está a decorrer num bom ritmo e temos equipas fixas, assim como móveis, a trabalhar em locais onde é necessário que isso aconteça. E neste momento estamos neste local, mercê de uma solicitação à vida para que a gente possa vacinar a todos os órgãos de comunicação social, membros dos órgãos de comunicação social, e é por essa razão que estamos aqui. Temos umas 2 equipas aqui a trabalhar a título de brigadas móveis e iremos noutros locais assim que terminarmos a atividade neste local. O governo do distrito de Nampula diz ter constituído várias equipes para esta atividade.
Atos que evidenciam tendências de censura, autocensura e da falta de abertura das fontes de informação constituem ainda alguns constrangimentos que dificultam o exercício de atividade jornalística na província de Nampula. A preocupação foi expressa pelos jornalistas por ocasião do 3 de maio, Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, que se comemora esta segunda-feira. De casos de ameaça às liberdades de imprensa e de expressão, ainda se notam situações de desconhecimento pelas leis de imprensa e do direito às fontes de informação, incluindo o respectivo regulamento. Em termos de exercício de liberdade de imprensa no país, regredimos bastante nos últimos 5 anos. E, sobretudo, nos últimos 2 anos com o novo modelo de descentralização. Portanto, é um processo de aprendizagem e há um problema de seleção de quadros que percebem da dimensão legal da descentralização. As fontes passaram a ser muito mais fechadas e o acesso a elas está cada vez mais difícil. 2, neste processo de descentralização, deparamos com uma sequência nova de assessores, gestores de imprensa corporativa a nível das instituições, que também não percebem exatamente o relevo da liberdade de imprensa para o desenvolvimento democrático do país, mas também o desenvolvimento político e econômico do país. Então, o exercício como tal, temos um assento constitucional muito bom relativamente à liberdade de imprensa no país, graças a Deus, não está em lei infraconstitucional, tem assento constitucional que devia ser de respeito e cumprimento estrito, mas a prática está a dizer a outra coisa. Efetivamente, por causa dos experimentos de modelos de governação que vamos fazendo sequencialmente. Na nossa província temos situações que eu posso considerar díspares. Se por um lado as autoridades de alto escalão mostram-se disponíveis para dar informação, quando procuramos informação na base ou na zona intermédia, sentimos alguma dificuldade, notamente quando vamos para a periferia, quando saímos das grandes cidades e vamos mais para o interior. Significa que algumas autoridades, algumas pessoas não sabem ou não têm conhecimento ou não lhes foi instruído que a informação deve ser prestada, deve estar disponível, porque é do interesse do cidadão. É claro que salvaguardamos as questões de segurança, ou de segredo de Estado, ou de segredo de justiça, mas de uma maneira geral, na província de Nampula eu considero que temos estas duas situações. Nos centros urbanos principais, onde estão as autoridades, é fácil obter informação e situação que contrasta com aquilo que encontramos na periferia. É importante que aqueles que são detentores de informação não escondam essa informação, partilhem com a imprensa, uma vez que a imprensa tem reclamado em relação a certo tipo de fontes que não se abre à imprensa. E estamos a dizer também que desde 2014 foi aprovada, estamos já a usar a nova lei de direito à informação. Então são instrumentos importantes para que essa informação se torne realmente um bem público. Então hoje nós reiteramos esse apelo àqueles que são detentores de informação para que forneçam essa informação ao público, sobretudo à imprensa, que é essa que vai partilhar essa informação para o público. De acordo ainda com as nossas fontes, a questão de autocensura, traduzida pela falta de brio profissional, fragiliza em larga medida o trabalho jornalístico. Alguns princípios éticos e deontológicos do jornalismo ainda estão longe do alcance de muitos profissionais. O que eu sinto é que o nível de divulgação dessa legislação, que é importante, é muito fraco. E o que é que isso significa? Isso traduz-se em que pouca gente, e inclusivamente pessoas, os operadores, aqueles que devem trabalhar com esses instrumentos, não tenham esse conhecimento. E não só em relação a essa legislação, mas há muita informação importante que não chega aos interessados, não chega ao grande público. Há realmente déficit de divulgação de informação. Eu posso dar conta, por exemplo, falamos do Sustenta, esse programa de agricultura. Muitas pessoas não têm informação sobre o que é
porque não há esse diálogo, não há divulgação dessa informação que é importante, não só para a legislação, mas também em relação aos grandes programas que nos interessam, como, por exemplo, em relação à vacinação da Covid-19. Também há alguma falta de informação, então é preciso que a informação seja cada vez mais abrangente. Efetivamente, porque os jovens não estão a ler, os jornalistas não estão a ler, isto é grave. Nem aquilo próprio que escrevem muitas das vezes conseguem ler. Como é que se pode exercer um direito se tu não lês? Se tu perguntares quantos jovens nós temos na comunicação social em Nampula, quantos deles têm a sua Bíblia Sagrada, que é a lei de imprensa? Quase nenhum. Quem está a acompanhar o debate da lei de comunicação social, que contributos está a dar pelos canais abertos? Quase nenhum. Então este é um problema grave, hein? E vamos ter momentos mais piores. Se as empresas de mídia não acautelarem isso, vamos ter momentos piores. Fala-se, por exemplo, de constantes atropelos, por exemplo, aos princípios éticos e teológicos ao nível da classe jornalística. Qual é o seu comentário? São elevados. No quadro das celebrações do 3 de maio, procedeu ao lançamento do relatório bienal sobre o estado das liberdades de imprensa em Moçambique, que retrata o ambiente hostil às liberdades de expressão e de imprensa em 2019 e 2020. O relatório é lançado num contexto sociopolítico e econômico conturbado que contribuiu para o aumento exponencial dos casos, tendo-se registrado só em 2020 mais de 30 casos contra 52 registrados em 2019. O núcleo das mesquitas de Nampula, no Mené, pede o maior envolvimento de toda a sociedade e de particularmente aos crentes da religião islâmica nos movimentos de solidariedade às vítimas de terrorismo ao Cabo Delgado, ou melhor, em Cabo Delgado. De acordo com o representante daquela agremiação que falava este domingo, num programa de iftar que teve lugar no Jardim Parque Popular, na cidade de Nampula, o ser solidário deve ser característica de um muçulmano. O repúdio das ações macabras dos terroristas continuam a enraizar-se em toda a sociedade. Este domingo, o núcleo das mesquitas de Nampula juntou os seus membros, incluindo o governador da província, neste programa de iftar que marcou o 20º dia do Ramadã para manifestar-se contra a violência em Cabo Delgado. Neste encontro, falou-se igualmente sobre a importância do jejum e os seus respectivos ganhos. Quem recorda Allah, uma das vantagens, uma das virtudes, quem recorda Allah subhanahu wa ta'ala, ele vive longe do Shaitan. E quem vive longe do Shaitan, do inimigo que declarou-se, este vive feliz, vive com harmonia. Torna difícil fazer mal, matar alguém, diminuir balança, criar pecados, porque está a todo momento a recordar Allah. Não é possível você, em recordar Allah, estar a fazer o mal. Esse é um dos privilégios, é que o Shaitan fica muito longe de si. Por isso o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse para Umar ibn al-Khattab: Ya Umar, ma salakta fajjan ma salakta fajjan illa Shaitan salaka fajjan ghayra fajjika. Umar, você nunca perseguiu um espaço da terra senão o Shaitan distanciar-se de si. Portanto, a recordação de Allah, o dhikr, ajuda o homem em ter a fé e evitar a praticar aquilo que humanamente não é aceito. Por sua vez, o governador de Nampula veio para reforçar a mensagem de solidariedade como forma de minimizar o sofrimento das vítimas dos ataques naquela província nortenha. Os que praticam este mal na província de Cabo Delgado alegam sempre que fazem-no em nome da religião muçulmana, mas nós, como governo, queríamos que todos nos uníssemos com os nossos irmãos muçulmanos, porque sabemos que os irmãos muçulmanos ou a religião muçulmana não é de mar, não é para matar, não é para destruir, mas antes pelo contrário. Nós, como governo, temos estado a assistir a ações muito importantes da religião muçulmana para o desenvolvimento da nossa sociedade, para a edificação da paz e concórdia no nosso belo país. Por isso, aproveitamos esta ocasião para lançarmos uma mensagem para que todos os nossos irmãos muçulmanos e aqueles que professam outras religiões, para estarmos juntos, unidos, para repudiarmos estes atos que não caracterizam a forma de ser e estar do irmão muçulmano. A vigilância
constitui outra missão de caráter imperiosa para travar a mobilização de jovens nas comunidades. Incumprimento de normas de funcionamento poderá levar ao encerramento de 3 empresas do ramo de segurança privada em exercício na província de Nampula. Segundo o porta-voz da PRM, que avançou a informação esta segunda-feira, o mau armazenamento do material bélico fez parte de várias infrações. Falando no habitual encontro com os órgãos de comunicação social, Zacarias Nakut fez saber que a constatação foi no âmbito de uma campanha de fiscalização levada a cabo na semana finda pela PRM em algumas empresas de segurança privada, que culminou com a atribuição de multas que variam entre 500 a 700 mil meticais num prazo de 7 dias. A PRM é o patrono de segurança interna a nível do nosso Estado. E, por essa razão, a PRM é que fiscaliza todas as atividades de segurança privada e de autoproteção que possam existir dentro do nosso território. Daí que, nesse processo, a secção de atividades de empresas de segurança, ou melhor, de atividades de segurança privada e de autoproteção, levou a cabo fiscalizações no âmbito de melhoria nesse tipo de atividades e aferir a colaboração que essas empresas têm junto à PRM naquilo que é a garantia da ordem, segurança e tranquilidade pública. E nesse processo uma empresa acabou se constatando que existiam no seu rol de atividades 3 infrações que não se podia deixar passar. Trata-se de falta de vistoria. Esses, desde que iniciaram as suas atividades, não solicitaram a PRM para se fazer vistoria nas suas instalações. Há deficiência na formação básica dos seus agentes para a proteção de pessoas e bens. Houve deficiência também ou inexistência de uma caixa forte para a preservação do seu material bélico. E daí que este rol de infrações acabou criando uma situação de se multar esta empresa e foram impostos os avisos de multa no valor de 750.500 meticais por incumprimento dessas medidas que eu fiz menção. O porta-voz da PRM em Nampula exortou as empresas no sentido de criarem mínimas condições de conservação do material bélico sob risco de causar explosão. A primeira questão é o mau funcionamento do próprio instrumento. Quando este não é conservado em situações próprias, e isto pode causar um mau funcionamento desse instrumento, que pode colocar em causa a vida do próprio agente quando for necessário o uso desse instrumento. Daí que é necessário que a conservação desse instrumento seja eficiente e extremamente eficaz. E outra questão é por razão de segurança mesmo. Tratando-se de um instrumento bélico, não se pode guardar de qualquer maneira onde qualquer cidadão possa ter acesso e acabar causando algum delito com recurso a esses instrumentos. Atualmente, a província de Nampula conta com cerca de 54 instituições que operam no ramo de segurança privada. Feita a informação para esta segunda-feira, já entramos na última dezena do mês de Ramadã, a dezena em que somos e fomos obrigados a procurarmos a noite do decreto Laylatul Qadr, e o professor sallallahu alaihi wasallam nos ensinou um dua: Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, para estes dias restantes. Boa noite, fique bem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.